acolhida, pela trabalheira que teve com a organização da minha fala aqui, agradecer muitíssimo. Eu espero que a Vânia, em uma das idas dela para o Brasil, que ela arrume um tempo na agenda para poder ir a Goiânia conversar com os meus alunos. Eu gostaria muito, né? Quem sabe agora, setembro, outubro do ano que vem, né? E, enfim, é a segunda vez que eu participo aqui desses encontros, dos seminários à hora do almoço, e faço isso sempre com muito prazer. Como a Vânia já disse, a minha fala vai contemplar um diálogo luso-brasileiro pouco conhecido, que foi o diálogo estabelecido entre o poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto e o poeta português Alberto de Serpa, né? O João Cabral e o Alberto de Serpa, eles se corresponderam durante muitos anos, mais precisamente entre 1949 e 1957. Essa correspondência ela se fez mais intensa e regular entre 49 e 50, que foi um período em que os dois estavam envolvidos na organização da revista de poesia O Cavalo de Todas as Cores. Essa revista ela foi publicada em 1950, no início de 1950, e foi uma revista que teve apenas um único número, né? No momento, eu finalizo a organização dessa correspondência para publicação. Estou trabalhando nas notas, que já passam de 400 notas, né? E o livro ele vai ser acompanhado também de uma edição facsimilar da revista O Cavalo de Todas as Cores. Nessa época da organização da revista, o Cabral tinha 30 anos, morava em Barcelona, ele era vice-cônsul do Brasil em Barcelona. Barcelona foi o primeiro posto diplomático de João Cabral, e isso no momento em que a Espanha vivia a ditadura franquista. O Cabral já havia publicado Pedra do Sono, Engenheiro, Psicologia da Composição, mas ele não era ainda o poeta conhecido e reconhecido que ele se tornou a partir dos anos 1960. O Alberto de Serpa, o Cabral tinha 30 anos, o Alberto de Serpa tinha 43 anos. Era corretor de seguros no Porto, no momento em que Portugal também estava sob o jugo de uma ditadura de direita, né? O Serpa já tinha publicado mais de uma dezena de livros, tinha muitas relações com intelectuais portugueses e também brasileiros, né? E também tinha sido secretário de duas importantes revistas portuguesas, a Revista Presença e a Revista de Portugal. A revista O Cavalo de Todas as Cores foi impressa pelo próprio Cabral na sua prensa manual Minerva. Uma prensa que ele comprou quando morava em Barcelona e na qual ele imprimiu livros seus, como Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, e também de amigos. Eu acho que talvez os livros mais conhecidos no Brasil, feitos pelo Cabral, sejam o Mafuado Malungo, do Manuel Bandeira, e o Pátria Minha, do Vinícius de Moraes. Aqui está uma capa da revista. Essa capa traz um cavalo tipográfico do Francisco Garcia Vileia, um artista plástico castelhano que realizou em Barcelona outros trabalhos com o João Cabral também, né? A minha proposta é acompanhar esse diálogo epistolar firmado entre o João Cabral e o Alberto de Serpa, detendo-me sobretudo nas cartas de 49, e em um critério central de organização da revista para o Cabral, que é o critério político. Eu digo para o Cabral porque a revista era sobretudo um projeto do João Cabral, para a realização do qual ele precisava de um parceiro, né? Numa carta ao amigo, muito amigo e diplomata Lauro Escorel, ele diz que ele sozinho não pode fazer uma revista, não pelo trabalho, mas pela responsabilidade, que é editar uma revista, né? E a iniciativa de editar uma revista, claro, parte do Cabral numa carta de 11 de julho de 1949, né? Quando ele convida Serpa a organizar com ele a revista, na verdade ele já tem a revista planejada. Vai ser uma pequena revista. Aqui eu tenho uma fotocópia da revista que vocês podem ir dando uma olhada à medida que eu vou falando, né?
vai ser uma pequena revista, pequena materialmente mesmo, né? É uma revista de poesia, uma revista mais de texto do que de crítica, com uma tiragem de 200 exemplares. A pequena tiragem é porque vai ser uma revista impressa pelo Cabral, o que, por exigir um esforço físico muito grande, limita a tiragem, né? Mas o Cabral também ele formula uma outra explicação para essa pequena tiragem. Ele diz que a poesia moderna se qualificou ao máximo e, por conta disso, se afastou do grande público e se tornou uma arte destinada apenas a outros poetas, né? Então, se a poesia moderna ela se afasta do grande público, ele não vê razão, né, para fazer uma revista de poesia com uma tiragem muito grande. Essa mesma ideia ele vai retomar depois e vai desenvolver numa palestra muito conhecida, que foi a palestra da função moderna da poesia. Mas as ideias seminais dessa palestra e outras também que ele vai publicar em outros textos já estão aqui nas cartas, né? Bom, retomando aí os critérios, é uma revista que vai ser editada trimestralmente, né? Uma revista de organização luso-brasileira, mas que vai publicar textos de outras línguas, como o castelhano, o galego e o catalão. O Cabral já faz até algumas sugestões de textos para a revista, que efetivamente não foram os textos, como vocês vão ver, os textos que ele publicou na revista, né? É compreensível que o Cabral, quando convida o Serpa para organizar a revista, ele já tem a revista planejada. Não apenas por conta assim, da obsessão dele pelo planejamento, mas porque, pelo menos desde 1947, ele já vinha tentando editar uma revista de poesia, né? Em cartas trocadas com Lauro Escorel, eles planejam uma revista antologia, né, que seria organizada pelos dois e também pelo Antônio Cândido. Essa revista terminou não saindo porque, segundo o próprio Cândido, ele, Cândido, teria ruído a corda, né? A revista não saiu, mas assim, as principais diretrizes de publicação da revista foram retomadas nessa carta convite ao Alberto de Serpa. O Serpa aceitou prontamente o convite de Cabral. Na resposta ao Cabral, ele diz: quanto a essa ideia da nossa revista, estou já possesso dela. Já a vejo na minha frente e já lhe sugiro um título: O Cavalo de Muitas Cores. O Serpa é tomado pela empolgação do Cabral e, assim, tão ligeiro quanto o Cabral, ele já se lança no planejamento da revista. Ele faz além do título, ele faz uma sugestão de capa, né? Um Pégaso do Almada Negreiros ou do artista plástico brasileiro Cícero Dias, né? Sugere que inicialmente limitem as colaborações apenas a brasileiros e portugueses e já aventa possíveis nomes para figurarem no primeiro número e já também aventa sugestões para o número 2. Esse aceite de Serpa, esse sim de Serpa, deixou Cabral muito satisfeito, porque há muito tempo ele estava procurando um parceiro para editar uma revista de poesia, né? Em resposta a Serpa, ele escreve uma carta entusiasmadíssima de 8 laudas manuscritas, né? Ele diz para o Serpa que tinha pensado no título algol, palavra que em árabe medieval significa diabo, mas concorda prontamente com o título sugerido por Serpa, né? O Cavalo de Todas as Cores. É curioso em relação a esse título algol, porque esse já tinha sido o nome de uma revista catalã editada por jovens artistas amigos do Cabral. Essa revista, que saiu ali entre 46 e 47, ela teve apenas um único número, porque foi proibida pelo franquismo, né? Ela foi sucedida depois por uma revista mais conhecida, que foi a Dau ao Sete, em torno da qual se organizou um grupo de artistas vanguardistas catalães, um grupo que foi muito influenciado politicamente e esteticamente pelo João Cabral. Mas isso não vem ao caso. O que é interessante destacar é que esse título, pensado pelo Cabral, né, esse título gorado, ele parece sugerir
uma solidariedade do Cabral aos artistas catalães, né? E uma certa provocação ao regime político do Franco, né? Bom, se o Cabral concorda prontamente com o título sugerido por Serpa, ele discorda por razões tipográficas da sugestão de capa e discorda por razões políticas de restringirem a revista quanto às colaborações a um âmbito luso-brasileiro, né? Isso porque ele diz que quer apoiar a literatura catalã, mantida em boicote pelo franquismo, a literatura castelhana, produzida no exílio, e segundo ele, totalmente desconhecida na Espanha, e a literatura castelhana produzida na Espanha e não contaminada. É interessante porque, assim, considerando essa estratégia política, essa preocupação política do Cabral, o Serpa parece figurar para ele como um parceiro muito estratégico, né? Porque ele via no Serpa o quê? Ele via no Serpa uma possibilidade de fazer a literatura catalã chegar aos portugueses, né? Segundo ele, a literatura catalã era totalmente, e pela percepção do Serpa, realmente era totalmente desconhecida em Portugal nesse momento, né? O Cabral, nessa época, ele está tão empenhado com a causa catalã que ele aprendeu catalão e ele publicou em fevereiro de 1949 na Revista Brasileira de Poesia, que era uma revista do Domingos Carvalho, uma revista de difusão do ideário ali da geração de 45, ele publicou uma tradução feita por ele de 15 poetas catalães. Além disso, na prensa dele, ele imprimia tanto poetas brasileiros contemporâneos, que ele queria difundir na Espanha, quanto poetas catalães, como foi o caso de Sonetos de Caruixa, de Joan Brossa, que o Brossa depois se tornou um clássico da poesia catalã. Então, ele queria tanto difundir os brasileiros na Espanha, quanto difundir os catalães no Brasil. O Serpa, por sua vez, desde que ele acolhe o convite de Cabral, ele se mostra muito preocupado com a subordinação do cavalo à censura portuguesa. Quando a revista já está sendo impressa, ele pede para Cabral que indique que ela foi composta e impressa em Barcelona, porque para ele só isso livraria a revista de ser submetida à censura portuguesa, né? Numa outra carta, ele adverte a Cabral das implicações que a publicação de uma revista em parceria com ele pode trazer para Cabral em caso de o Cabral pleitear e exercer a diplomacia em Portugal. Isso porque ele teria sido convidado pelo diretor do jornal 1º de Janeiro a editar uma revista literária e artística. E aí, por conta disso, ele procurou o Antônio Ferro, que então era diretor do secretariado da propaganda, era o secretariado da propaganda ainda, para que a revista saísse sem ser submetida à censura. Mas ele teve o pedido dele negado. Por conta disso, ele atacou o Antônio Ferro numa entrevista e não podendo, então, editar uma revista em Portugal sem passar pelo crivo da censura, né? O Ferro é sempre figurado nas cartas como alguém que se sente muito incomodado com a publicação do cavalo, né? E ele, o Serpa, se sente assim vingado por poder editar uma revista sem passar pelo crivo da censura portuguesa, né? Assim, ao menos no nível discursivo das cartas, o antissalazarismo do Alberto de Serpa parece se limitar mais a um antiferrismo, né? E o Serpa, ele é muito ligado ali ao grupo da presença, né? E ao próprio perfil político dos presencistas. Ele não se apresenta ali como um intelectual de esquerda, não que ele tivesse que se apresentar, não é isso, eu estou fazendo uma constatação, né?
Tanto que nessa carta em que ele narra o desentendimento dele com Antônio Ferro, ele assim se define politicamente. Sou um homem sem qualquer ligação política, um democrata independente que combate, só pelas palavras, qualquer extremismo da direita ou da esquerda. E ele ainda defende que o critério estético, bem ao gosto ali dos presencistas mesmo, seja determinante para as escolhas da revista, né? Ele diz, o cavalo deverá, parece-me, olhar só a altura literária da sua colaboração, indo buscá-la a todos os setores onde haja bons poetas e bons críticos, né? Essa divergência aí entre o Ferro e o Serpa certamente foi ao encontro das aspirações políticas e ideológicas do Cabral nesse momento, né? Na carta-resposta a essa advertência do Serpa de que ele poderia ser prejudicado no caso de almejar exercer a diplomacia aqui em Portugal, ele responde heroicamente, né, para o Serpa. Se alguma dificuldade a revista me pode criar futuramente no caso de designação para um posto em Portugal, correrei com risco. Afinal de contas, não creio que a situação daí dure eternamente e que, por isso, esteja eu eternamente incapacitado para viver em Portugal. Não durou eternamente, né? Mas durou até 1974, a carta de 49. O Cabral só foi designado para um posto diplomático aqui em Portugal em 1986. O Porto foi a última cidade fora do Brasil em que Cabral serviu ao Itamaraty, né? Eu não sei, na verdade, se a revista, aliás, mais especificamente, se o posicionamento político do Cabral nesse momento teve alguma implicação na sua designação tardia, né? O que todos sabemos é que o Cabral foi, entre 53 e 54, afastado da diplomacia sem remuneração, sob a acusação de subversão, ou seja, prática comunista, né? Bom, enquanto Serpa se define como um democrata independente, avesso aos extremismos de direita ou de esquerda e pronto a ir buscar a boa poesia independente da sua orientação ideológica, o Cabral vai se declarar um materialista dialético, né? Para quem saber implica agir. Saber implica agir é a 10ª tese sobre Feuerbach formulada por Marx, né? Dizem artistas espanhóis que conviveram com Cabral nessa época que essa 10ª tese de Feuerbach, saber implica agir, era frequentemente citada por Cabral nesse momento, né? Essa posição política diversa dos dois poetas, dos dois editores, tem uma implicação muito direta nos textos que eles vão indicar para figurar, para publicar na revista, né? O Serpa, logo nas primeiras cartas, ele define as suas indicações. Poesia, de José Régio, e 9 canções católicas, do Pedro Homem de Melo. Poesia, na verdade, é um texto em prosa, um poema em prosa ou um ensaio poético, escrito especialmente a pedido do Serpa para a revista, e um texto que explica a metáfora do título da revista, O Cavalo de Todas as Cores, né? Conforme esse texto, o poeta é aquele que padece a tragédia da unidade perdida e anseia por essa unidade em sua poesia, né? De modo que a poesia seria uma só, apesar das suas variações de época, individuais e ideológicas. No caso do texto do Pedro Homem de Melo, assim que o Cabral lê as 9 canções católicas, né, ele diz ter gostado. O que, assim, causa um certo estranhamento, não por conta do Pedro Homem de Melo, mas por conta das preferências, do paradigma, do cânone cabralino, né? Mas eu acredito que ele não estava só sendo cordial com o Serpa, que ele realmente gostou, porque em carta a Laura Escorel, que era alguém em quem ele podia pensar em voz alta, ele diz que as 9 canções são realmente muito boas.
Mas ele faz uma restrição aos poemas típica de um materialista dialético num contexto de fascismo clerical, num contexto em que parte considerável da Igreja Católica compactuou com os regimes totalitaristas de direito. Então ele diz o seguinte, depois de ler as 9 canções católicas. Os poemas me agradaram imensamente, apesar da palavra católicas no título, apesar de seu sentido católico, e apesar do fato de ser eu absolutamente anticatólico e anticristão, ou melhor, piamente acatólico ou acristão. E aí, nessa mesma carta em que ele acusa o recebimento dos poemas do Pedro Homem de Melo, ele define a primeira escolha dele, o poema A Bomba Atômica, do Vinícius de Moraes. Esse poema, ele já tinha sido publicado, o ineditismo não era um critério de seleção para o Cabral. Já tinha sido publicado em 1946 no livro Poemas, Sonetos e Baladas. Mas para o Cabral, somente nesse momento, esse poema ganha um sentido mais completo. Por quê? Em agosto de 49, a União Soviética detona sua primeira bomba atômica. Em setembro de 49, os Estados Unidos anunciam a posse da arma pelos soviéticos. E vejam que ainda no mês de setembro, depois de ler as 9 canções católicas do Pedro Homem de Melo, com um título pelo Cabral considerado fascista, que ele define-se pelo poema do Vinícius. Para ele, o poema do Vinícius, somente nesse momento, ganha toda a sua atualidade, porque a descoberta da arma nuclear pelos russos é que veio a transformá-la num instrumento da paz, porque no poema, a bomba atômica, a bomba aparece como símbolo da paz. Né? Então ele diz, só essa descoberta da bomba pelos russos é que veio transformá-la em instrumento da paz. Até então ela não passava de um instrumento de chantagem guerreira nas mãos dos americanos. O Serpa, depois que ele leu essa carta do Cabral, né, se manifestando sobre os poemas do Pedro Homem de Melo, ele faz questão de afirmar o catolicismo dele. Né? Então ele diz assim para o Cabral, estimei muito saber a sua reação de agrado perante os poemas do Pedro Homem de Melo. Não os escolhi eu, e não os escolheria porque sou católico praticante. Esta confissão lhe dirá a colaboração com que você pode contar de cada esta banda. No cavalo só me interessa dar a melhor poesia. Irei buscá-la ao meu mais aguerrido inimigo político, se ele a tiver. E como você está nestas coisas de mãos lavadas como eu, o nosso bicho vai ser um belo bicho. Bom, eu não creio, né, que o Serpa gozasse dessa isenção, né, que ele estivesse realmente de mãos lavadas. Né? As escolhas dele para o primeiro número terminam recaindo sobre portugueses de sua predileção poética e amizade, e ligados como ele ao presencismo. Né? O Régio, que é a figura central do presencismo e um dos diretores da Presença, que ele secretariou, e o Pedro Homem de Melo, que também publicou na Presença. Né? O Pedro Homem de Melo é curioso, porque no Brasil ele é conhecido, sobretudo, por conta dos poemas dele na voz da Amália Rodrigues. Né? Tem até um dito dele muito bonito, ele está se referindo mesmo a Portugal, né? A recepção do poema dele em Portugal, em que ele diz que com Amália os poemas dele subiu ao povo. Isso é bonito isso, né? Com Amália os meus poemas subiram ao povo. Bom, mas enfim. Bom, o Cabral, ele não faz questão nenhuma de se declarar isento, de mãos lavadas, né? Além da bomba atômica do Vinícius, para o primeiro número, né, ele indica, depois de muitas hesitações, é curioso porque o Serpa, logo nas primeiras cartas, ele define as suas escolhas. O Cabral, poeta do planejamento, demora muito, hesita muito, substitui muito, até chegar às suas escolhas finais. Né? Depois de 4 meses de correspondência, quando ele já está imprimindo textos do Cavalo, é que ele indica o seu segundo texto, que é 4 Poetas, do Rafael Santos Toroey.
O Toroea é apresentado por Cabral como um poeta que começara antes da Guerra Civil Espanhola e que o franquismo manteve fora de toda atividade. Nesse poema, o Toroea homenageia 4 poetas cuja morte estaria ligada ao franquismo. O Antônio Machado, que morreu no exílio, fugindo da perseguição. O Federico Garcia Lorca, que foi brutalmente assassinado durante a Guerra Civil. O Miguel Hernández, que foi preso e morreu em condições muito precárias na prisão. E o Miguel de Unamuno, que morreu em cárcere privado depois de ter sido exonerado do cargo de reitor da Universidade de Salamanca. Sobre essa escolha, o Cabral assim esclarece a sério. Não crê você que homenagear os 4 é dar sérias contrariedades ao ministro de Portugal em Berna? O ministro de Portugal em Berna entre 49 e 50 era o Antônio Ferro, né? E o melhor é que o poema nada diz sobre os que os mataram, nem como eles morreram. Mas reunir os 4 equivale a dar uma geral bofetada em muita gente. O critério político, ele não determinava para Cabral só as escolhas do que publicar ou não no Cavalo, mas também a escolha do distribuidor. Para representante no Brasil, o Cabral chega depois de muitos nomes que ele aventa e descarta, ele chega ao nome de Maria da Saudade Cortesão Mendes. Esposa do poeta e muito amigo do Cabral, Murilo Mendes, né, um poeta católico que não capitulou a totalitarismo algum, e filha do Jaime Cortesão, um símbolo da resistência ao salazarismo, né, que custou a ele a demissão de diretor da Biblioteca Nacional, o exílio na França e depois no Brasil, onde ele se relacionou com muitos intelectuais e artistas brasileiros, entre os quais o próprio João Cabral, né? O Cabral termina demitindo a Saudade do cargo de distribuidora antes que ela assumisse esse cargo. Na verdade, eu nem sei se ele chegou a falar com a Saudade, né? Mas ele resolve ele mesmo fazer a distribuição para depois pedir ao Serpa que distribuísse uns poucos exemplares no Brasil para ele, né? Pelas cartas, nós podemos inferir que ele não mandou os exemplares para a Serpa, e eu não sei efetivamente se houve uma distribuição efetiva da revista no Brasil. O que eu sei é que é muito difícil acessar um exemplar do Cavalo no Brasil. Não há exemplar disponível na Biblioteca Nacional, não há exemplar disponível no espólio do Cabral na Fundação Casa de Rui Barbosa, né? O Serpa foi muito mais profissional do que o Cabral, nesse sentido, talvez até por conta da experiência dele como secretário de 2 importantes revistas, né? Ele entregou 35, ele recebeu mais de 100 exemplares, entregou 35 para a editora Portugália, para venda no Porto, Coimbra e Lisboa, e destinou outros exemplares para confrades portuguesas. Aqui em Portugal é muito mais fácil acessar um exemplar do Cavalo. Tem na Biblioteca Nacional, tem na Biblioteca de Coimbra, da Universidade de Coimbra. É muito mais fácil alcançar um exemplar do Cavalo aqui do que alcançar um exemplar do Cavalo no Brasil, que parece que estão todos nas mãos de colecionadores. Nesse período das cartas, o Cabral ele estava trabalhando na composição do poema O Cão Sem Plumas. E essa questão política, né, foi algo que influenciou, inclusive, a própria obra criativa dele. Isso não está presente só na organização do Cavalo. Isso foi algo que teve um papel muito produtivo sobre a própria obra do João Cabral. Nesse momento, ele está trabalhando na composição do Cão Sem Plumas. Aliás, já antes disso, ele está trabalhando desse poema. Em carta destinada ao Carlos Drummond de Andrade, de outubro de 49, ele diz que está escrevendo um poema que vai contar a história da adesão dele ao comunismo. E o livro vai se chamar, na esteira da conhecida autobiografia literária do José de Alencar, Como e Por que Sou Romancista. Isso porque ele não poderia escrever um poema com o título Como e Por que Sou Marxista. Então, as pessoas que sabem que ele nunca escreveu um romance na vida, elas iam ficar com a pulga atrás da orelha com esse título, né? Como e Por que Sou Romancista.
Exatamente um ano depois, ele ainda escreve a Alberto de Serpa sobre o poema de mesmo nome, sobre o Capibaribe que ele estava escrevendo. Ele vai dizer, esse poema vai ter 3 partes. Uma parte surrealista, representando Pedra do Sono, e que seria a síntese. Uma parte de reação racionalista, representando o engenheiro e psicologia da composição, e que vai ser a antítese em linguagem materialista, está todo materialista. E uma terceira parte, né, que vai ser a síntese, que para ele é uma nebulosa ainda, ele não sabe exatamente o que é. 2 meses depois, ele ainda escreve a sério. Continuo trabalhando no meu poema sobre o Capibaribe de pura lama, pouco a pouco e sem muito afã. Creio que o poema será desprezado por todos os que apreciavam em minha poesia seu esteticismo e seu torre de marfinismo. Olha o modo depreciativo como ele se refere, né, a essa poesia chamada poesia por esteticismo e torre de marfinismo. Né? Esse desdém discursivo do Cabral a essa poesia, né, chamada poesia pura, ao esteticismo e ao torre de marfinismo, tem muito a ver porque, ao menos em termos de ideia, o Cabral estava muito próximo de um comunismo mais ortodoxo. Né? Tanto que ele aqui incorpora, para se referir à sua obra anterior, porque ele se refere à Torre de Marfinismo numa referência à obra anterior dele, mais especificamente a Psicologia da Composição, que é um livro belíssimo, e é realmente um livro ali onde o Cabral encontra de uma maneira mais plena a sua própria voz, o seu próprio estilo. Né? Então, assim, ele incorpora um xingamento. Torre de Marfinismo, esteticismo, era um verdadeiro xingamento entre a crítica marxista mais ortodoxa, que o Cabral incorpora para se referir de uma maneira autoirônica à sua própria obra. Né? Agora, é interessante porque se o Cabral ele não foi assim refratário, já estou quase terminando, tá, Vânia? Se o Cabral ele não foi, como homem de seu tempo, refratário a essas ideias comunistas mais ortodoxas, como poeta não, como criador não. Né? Tanto que a obra realizada, O Cão Sem Plumas, ultrapassa o propósito inicial do poeta. O propósito inicial é escrever um livro que contasse a adesão dele ao comunismo. Mas o Cão Sem Plumas sabe muito mais longe do que isso. Se é verdade que a abertura que se dá nesse livro, a representação de uma determinada realidade regional e social, que ali nesse livro nós temos a representação dos homens que habitam as margens do rio Capibaribe. Então, se essa abertura para a representação de uma determinada realidade social e regional em O Cão Sem Plumas é tributária da adesão do poeta ao comunismo, em termos de linguagem, o livro está muito mais próximo da chamada poesia pura do que da linguagem do realismo socialista, do que do dogmatismo do realismo socialista. Né? O Cabral, assim como outros intelectuais do século XX, ele terminou reconsiderando a crença dele na ação. Né? Para mim, exemplar disso é uma carta que ele escreve a Laura Escorel nos anos 80, contando uma visita que ele recebeu em Quito, no Equador, do Antônio Cândido e da Gilda, mulher do Cândido. Né? Vejam o que diz agora o materialista dialético, para quem saber implica agir. Né? Olha como é que ele se refere agora. Gilda e Antônio Cândido ainda estão aqui, seguem para Lima no sábado. Estão em contatos com intelectuais daqui e os planos que eles têm para a América Latina me parecem interessantes. O que não entendo bem é como pessoas de nossa idade ainda se interessam para fazer coisas. Eu nunca me interessei por nada que significasse ação. Sempre deixei o mundo rolar e agora minha indiferença por ele é ainda maior. Se fosse possível assisti-lo, o que eu gostaria é de um fla-flu atômico que o arrebentasse de vez. Né? Bom, apesar do Cabral reconsiderar a crença dele na ação, é inegável que a adesão dele ao comunismo teve um papel fundamental, aliás, um papel muito produtivo e duradouro para a obra dele a partir
de O Cão Sem Plumas. Né? O Alberto de Serpa, ele escreveu também um livro de crítica ao salazarismo, que foi nos Versos Secretos. Ele escreveu isso na década de 50, mas ele só publicou em 1981, né, na Poesia Reunida do autor. Né? Ele ficou ali 25 anos sem publicar nada. E só em 1981 ele publicou na Poesia Reunida dele esse livro de crítica ao salazarismo. Bom, agora voltando ao cavalo e já concluindo mesmo, né? O segundo número já estava planejado. Os dois também já tinham assim em mente o terceiro número, mas eles não foram impressos. O Cabral vai alegando uma série de impedimentos para procrastinar a impressão, mas ao que tudo indica foi a ida dele para Londres. Londres foi o segundo posto diplomático dele, o mergulho dele na vida, na cultura, na literatura inglesa, que arrefeceram aquela empolgação inicial em relação ao cavalo. Né? Nos anos... O Cabral e o Serpa, eles se corresponderam ainda esporadicamente até 57. A última correspondência deles tem ainda um outro telegrama, mas não vem ao caso. E nos anos 60 estreitam-se as relações do Cabral com Portugal. A canonização do Cabral em Portugal se dá nos anos 60, simultaneamente a canonização dele, a consagração dele no Brasil. E nesse momento estreitam-se as relações dele com artistas, com intelectuais portugueses. Mas nesse momento, o cavalo era já um projeto passado, né? A correspondência entre ele e Serpa já tinha cessado, e ao que parece também o diálogo entre os dois. Mas restam aí o cavalo, o único exemplar da revista O Cavalo de Todas as Cores, essa correspondência, né? Como memória, vamos dizer assim, de um diálogo havido, um diálogo muito fecundo havido entre esses dois poetas, né? O Serpa e o João Cabral. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que eu extrapolei muito.